Olá, meus amados e minhas amadas. Estamos aqui mais uma vez na mesa com a Bi, uma programação especial para você, para nós estarmos tendo um bate-papo gostoso aqui com as minhas convidadas, com as minhas companheiras aqui de mesa e que vai edificar muito a sua vida, porque vai trazer, vai ativar respostas que já estão dentro de você. Eu tive até muitos testemunhos de programas anteriores que foram ao ar e que pessoas começaram a ter uma luz de entendimento que trouxe para elas uma transformação e um novo caminhar. E nós estamos aqui hoje com a Raquel Lopes e com a Bia Lopes. Boa tarde, meninas. Boa Boa tarde, tarde. Bi, mãe. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É muito, muito bom estarmos aqui novamente, porque a mesma medida que nós estamos dando, né, fornecendo esse momento para vocês aí de casa estarem acompanhando, estamos compartilhando experiências também nossas, nós também estamos aqui, né, sugando de canudinho tudo que a Bi tem liberado aqui, porque realmente são muitas verdades que trazem essa liberdade para nós estarmos sendo quem nós nascemos para ser, né? Então, eu acho que hoje vai ser um momento de realmente você ser desperto. A verdade que já existe dentro de você será desperto e você vai começar a ver tudo com uma nova percepção. Glória a Deus. Boa tarde, meninas. Boa tarde, sogrinha. Boa tarde para você que está aí na sua casa. É uma alegria estar na mesa novamente. Já te convido a pegar o seu bloquinho de notas e começar a anotar, porque aqui o conteúdo você já sabe que é muito, muito, muito rico. Mas, como sempre, a pessoa responsável para trazer aqui o assunto, para trazer a pergunta essencial para o assunto, é a nossa querida Bia. É. E aí, Bia, E como eu é que acho estamos hoje? sensacional quando a senhora fala, ela já começa. Palavra de afirmação que fala? Ai, Solta, ai. Bia. Essa semana é algo que tem sido muito conversado, é a importância da mesa que você senta. A gente estava falando sobre isso, falando sobre mudanças, né, na semana passada, Uhum. e nada melhor do que uma mudança de ambiente para que haja uma mudança completa. É verdade. Semana passada eu dei o meu testemunho, o meu testemunhal, né? Falando sobre como foi a mudança na minha vida. Então, você que não assistiu o vídeo anterior, assista, porque você vai ser edificado e muitas vezes você consegue se ver naquele assunto e você consegue ter respostas que já estão dentro de você. Então, você que não assistiu, assista. E hoje a Bia está perguntando aqui como é importante a mesa que nós sentamos. Essa frase, a mesa que você senta, seria, nós estamos falando sobre pessoas com quem você caminha e ambientes que você frequenta. E isso é muito importante, Bia. Hum. Por quê? Porque nós somos frutos das de 5 pessoas importantes na nossa vida e somos também frutos do ambiente que nós frequentamos. Uau. Então, o ambiente que nós frequentamos, ele vai nos dar, ele vai nos mostrar possibilidades de nós alcançarmos ou não os nossos sonhos. Porque o ambiente que nós frequentamos, ele influencia a nossa mente, dizendo para nós: olha, é possível ou não é possível. É muito interessante porque quando eu era mais jovem, eu morava em um bairro, né, da periferia da Zona Norte, um bairro simples, modesto, bom para se morar, mas eu tinha no meu coração que eu queria ir para um bairro aonde as possibilidades eram maiores. Então, eu morava numa casa e eu queria morar em um apartamento. Eu queria morar na cidade. Eu queria conhecer pessoas diferentes. E eu não conhecia pessoas diferentes. Eu conhecia pessoas no meu serviço, que eu trabalhava com turismo. Eu conheci muito tipo de pessoas, desde pessoas de classe média alta até pessoas de classe média. Isso, eu tinha um sonho de me tornar aeromoça, tanto é, Raquel. Na verdade, eu tinha um sonho dentro de mim que tinha a ver com uma dor que eu tinha de usar uniforme, né? Olha. Então, o fato de ser aeromoça e voar e ir para outros países veio ampliar o sonho. Mas antes de eu ser
de eu trabalhar em turismo, eu cheguei até mesmo a prestar concurso na aeronáutica, na aeronáutica não, na Marinha, Olha que a só. base da Marinha é ali na 9 de julho, na Avenida 9 de Julho. Cheguei aí na base da Marinha, na Avenida 9 de Julho, para perguntar como é que funcionava. Por quê? Porque o meu sonho não era só ser aeromoça ou trabalhar na Marinha, mas era ter um uniforme que trouxesse para mim um nível de autoridade, né? Hum. E também porque tudo que nos traveste através de roupas, né, com autoridade, está, de uma certa forma, nos protegendo. Entendeu? Entendi. Uhum. Então, era uma dor que eu tinha. E aí, quando eu fui trabalhar em turismo e eu vi as aeromoças todas travestidas, né, assim, bonitas, charmosas, né, Uhum. falando inglês, conhecendo pessoas novas, servindo, é claro, e eu sempre fui de servir, para mim não era problema nenhum. Então, e a possibilidade de conhecer outros lugares me fez mais tarde ter vontade de ser aeromoça. Olha Mas aí só. depois, com a inteligência emocional, eu descobri o porquê, né? Uhum. Então, Não, a senhora cumpriu o mesmo papel que a senhora cumpriria como aeromoça, mas a senhora cumpriu para lazer ou debaixo de uma missão que Cristo deu para a senhora e não por debaixo de dor, mas sim a influência maior foi o propósito. isso, eu cumpri, como assim? Eu não A entendi. senhora conseguiu viajar o mundo, que era o Ah, desejo da sim, sim. senhora. Aham. Eu botava pessoas dentro do avião, como trabalhando por isso, porque eu trabalhava numa sala VIP de uma grande Sim, agência de mas eu viagem. digo depois. E depois, quando eu fui. Então, é muito interessante isso, porque eu colocava pessoas dentro do avião, fazia o check-in delas, que eu acompanhava elas na sala VIP, depois dentro da pré ali, e eu sonhava em um dia viajar. Né? Eu sonhava em um dia, nossa, essas pessoas são tão lindas, essas pessoas estão viajando para Paris, que eram todas esposas de Uhum. diretores de empresa, eram pessoas muito, muito ricas, né? Eu via elas falando que ia para Paris, que ia para Itália, que ia para outros países, e aquilo para mim era o máximo. E Uhum. aí, em Cristo, eu vivi isso. E a minha primeira viagem internacional, o Espírito Santo me fez lembrar do meu sonho, que eu nem era cristã quando eu sonhava isso. E o Uhum. Espírito Santo falou: olha, estou realizando o seu sonho de juventude agora dentro do Evangelho, e você é tão importante quanto aqueles que você ajudava no embarque. E aquilo foi uma cura para mim. Né? Foi uma cura, porque era algo que eu sonhava e Que que em lindo. Cristo, com o meu marido, com a minha família, eu Uhum. consegui realizar. Então, é algo assim muito tremendo quando você experimenta, Agora, né? uma pergunta que eu tenho para fazer para a senhora. Por exemplo, esse sonho que a senhora tinha, porque desde criança a senhora estava aqui contando que o sonho da senhora sempre foi, por exemplo, sair do bairro onde a senhora cresceu, porque a senhora queria, a senhora sabia que tinha mais coisa e a senhora gostaria de, né, estar ali conhecendo, né, essas novas oportunidades, enfim, e aproveitando essas novas oportunidades. E aí, mais tarde, a senhora vai e começa a trabalhar na área do turismo, né? E a senhora sonhava em ser aeromoça, a senhora admirava, né? Enfim, essa profissão. Mas essa admiração, porque a senhora poderia ter admirado várias outras profissões, a senhora poderia ter tido vários outros tipos de desejo, entendeu? Uhum. Mas por que a senhora tinha o desejo de sair do bairro? Entendeu? A senhora acha que esse desejo era vinculado ao propósito da senhora ou era vinculado a uma dor? Eu digo que a dor de eu querer sair do meio familiar e do bairro que eu morava me fez avançar no propósito que Deus tinha na minha vida. Tá. Porque eu não queria mais estar no meio que eu vivia, porque eu sempre fui uma pessoa que eu queria algo maior, sempre quis algo maior, e eu sempre tive muita curiosidade, muita sede espiritual. Tanto é que me envolvi com muitas coisas, A né? senhora tinha o espírito aventureiro? A senhora era aventureira ou Não, eu não? não era aventureira, Curiosa. eu era curiosa e eu tinha uma sede espiritual muito grande, Uhum. né? Então, quando eu tive essa sede espiritual muito grande, eu fui buscar muitos conhecimentos fora. E esses conhecimentos me abriram outros horizontes. Entendi. E aí a dor também que eu carregava de, 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 de rejeição, de outras coisas também familiares e do meio familiar, eu queria sair e fugir daquela dor. Uhum. Então, uma das coisas que eu fazia era ficar o dia inteiro fora. Eu trabalhava
Com 16 anos eu fui trabalhar e eu fazia questão de chegar em casa só para dormir e no dia seguinte ir trabalhar. Então, mas nesse cenário, a senhora era uma jovem, era solteira, né? Só Exatamente. que hoje eu vejo muitas pessoas hoje que são casadas, têm filhos pequenos, mas não querem voltar para casa. Isso é outro tipo de dor. Mas se a gente for falar desse tipo de dor, Uhum. agora a gente vai fugir do assunto que eu já fugi do assunto, né, Bia? Sobre o meio que nós vivemos e o quanto é importante. Mas foi bom? Desculpa, foi bom? Porque eu tenho uma pergunta para a senhora. Certo. A mudança por fuga e a mudança para ser trabalhado gera o mesmo tipo de mudança? Ou É. seja, eu saio de um lugar porque eu estou fugindo dele. Mas e tem também outro lado que eu estou saindo desse local porque eu não quero que essas pessoas me influenciem. Os dois geram os mesmos resultados ou não? Se você sai por fuga, muitas vezes a pessoa que sai fugindo, ela não sabe para onde vai. Ela não tem uma direção, né? Uhum. Agora, se você quer sair porque você não quer mais sofrer a influência do ambiente das pessoas, você já sai com uma direção, porque se você sabe o que você não quer, você geralmente sabe o que você quer, Uhum. Uhum. E entendeu? já está bem resolvido dentro de você, né? Porque quando você sai Exatamente. fugido, você na verdade tem mais medo do ambiente do que você decidiu que aquele ambiente não faz mais parte da sua vida. E você não tem a direção de para onde ir. Agora, Exato. se você sai porque você não quer ser influenciado, só o fato de você saber que você está sendo mal influenciada pelo ambiente ou pelas pessoas, você já sabe o que você quer. Você não quer estar ali. E a verdade liberta. E só de você saber que você não quer ser influenciado por aquelas pessoas, você já tem uma força para decidir, para escolher aonde você vai e aquele ambiente já perde o poder de influência sobre você. Exatamente. Então, primeiramente, você tem que reconhecer em todo o processo, até mesmo no processo de cura de doenças, até mesmo no processo de tudo na nossa vida, nós precisamos reconhecer como nós estamos e o que nós temos. Então, a pessoa que nunca reconhece que está doente, ela nunca vai procurar um médico. Uhum. Perfeito. Então, você precisa reconhecer que você precisa de uma ajuda para que você possa buscar essa ajuda. Então, o reconhecimento é algo muito importante, que outras pessoas falam aceitação, né? Então, o aceitar que eu estou daquela forma, que eu sou daquela forma e que eu preciso mudar, já é o primeiro passo. Então, você sabe que você está num ambiente, você está Uhum. junto com pessoas, que aquelas pessoas não estão de acordo com aquilo que você sonha, você tem dois caminhos. Ou você paralisa e você fica ali se deixando ser levado por aquelas pessoas e por aquele ambiente, que é o que a maioria faz, Uhum. ou você traça uma linha de ação, Uhum. você traça um planejamento. Essa diferença entre você congelar, Paralisar. paralisar e você tomar uma atitude para mudar aquilo, tem a ver com perfil comportamental? Todo mundo tem essa escolha? Ou tem propensões, tipo assim, eu sou mais propensa para fazer tal coisa, mas isso talvez me limitaria de certa forma, certo? É, eu penso assim, Raquel, para eu poder querer mudar da onde eu estava, querer estar em outros ambientes com outras pessoas, eu tive que ver outras pessoas sendo bem-sucedidas, mudando de ambiente. Então, todo ser humano, ele busca um espelho, todo ser humano. Então, eu preciso, por exemplo, por que que você busca assistir filmes de romance? Porque você sente aquele romance daquele filme, você sente aquele sentimento que a atriz está sentindo. Você modela aquilo, Você né? modela aquilo. Por que que você pensa em assistir filmes de ação e que geralmente o mocinho ganha? Porque você precisa sentir a justiça Justiça. sendo feita. Uhum. Então, eu preciso sempre estar caminhando com pessoas que já alcançaram o, o objetivo que eu quero alcançar. Só que as pessoas falam sobre alcançar objetivos. Eu gosto de pensar de outra forma. Eu gosto de observar pessoas que eu olho para elas e eu vejo que elas estão sentindo-se feliz no objetivo que elas alcançaram. Hum. Entendeu? Porque eu vejo muitas pessoas que estão seguindo outras que está focado só no objetivo alcançado, mas aquela que alcançou o objetivo não é feliz.
Uhum. entendeu? Sim. Então é uma felicidade momentânea, como se fosse uma droga, um vício. Ela tem que sempre alcançar um objetivo para sentir um pouco de felicidade, um pouco de felicidade, um pouco de Que é o que tá felicidade. acontecendo muito Que é hoje, a né? pessoa que vai todo final de semana para uma festa. Uhum. Por que ela vai naquela festa? Porque ela quer esquecer quem ela quer tomar todas, ela quer ficar com pessoas, viver coisas que ela talvez não viva no seu dia a dia, mas ela quer mostrar que vive. Por quê? Porque ela está anestesiando algo dentro Ela dela. quer apagar a frustração que ela sente pela ela já ter alcançado os objetivos que ela achou que fariam ela felizes Na e hoje não verdade, não. fazem. Então, esses objetivos que ela achou que faria felizes, ela copiou de alguém, Uhum. entendeu? Ela copiou de alguém. Agora, aquela pessoa que fica paralisada, geralmente é uma pessoa que aqueles que deveriam estimulá-la, motivá-la, que são os pais, os Uhum. professores, os pastores, os médicos, qualquer pessoa de alta autoridade na humanidade, não motivaram ela. Uhum. Entendeu? Palavras foram faladas, você nunca vai conseguir andar direito, você nunca vai conseguir andar sozinho, você precisa de alguém do seu lado, você não é ninguém sem tal pessoa, você não sei o quê. Então essas palavras ficam gravadas porque são pessoas de influência Uhum. que ela olha para elas e fala assim: "Poxa, ela pode me proteger". Uhum. Porque a mulher, ela busca proteção e provisão. Então, se ela olha para a pessoa, ela olha para o pai e para a mãe, ela vai ver o quê? Ela vai ver pessoas que vão proteger e que vão providenciar coisas para ela. Uhum. Ela olha, o homem olha para a mãe e para o pai, ele olha, bom, eu vou aprender a ser um provedor e eu vou aprender, ou não vou fazer aquilo que ele faz, Uhum. e eu vou aprender a como ser valorizado, que é através da mãe. Eu vou Uhum. ser honrado, né? Uhum. Então, o menino sempre busca a honra e a menina busca a proteção. Então, isso eles buscam nos pais e nas mães, nos médicos, pessoas que podem estar dando palavras de afirmação e incentivando. Agora, eu acho muito interessante você. Qual é a câmera, Samuel? Você. O que a Bia acabou de falar é muito poderoso. Não adianta você pegar a meia-verdade que uma pessoa hoje está te mostrando na internet, através das redes sociais ou através do pouco contato que vocês têm e modelar a vida daquela pessoa, modelar ela para você se tornar ou alcançar os mesmos objetivos que ela, porque na verdade você não conhece a fundo o que É. está se passando na vida dela. Então o segredo de você realmente ser bem-sucedido é você modelar alguém que você tenha intimidade, que você Uhum. conheça, porque também vai trazer a comparação. Eu tô modelando lá, só que é uma super mulher, é um super homem, né? Não sente tristeza, não sente frustração. Aí toda vez que eu me frustro, toda vez que acontece algo na minha vida, eu acho que é só comigo. Aí vem o vitimismo, vem aquele sentimento de orfandade. Então você precisa modelar pessoas que você tem acesso à intimidade. Não talvez a intimidade, mas que você tenha acesso à vida que ela mostra e à vida que ela vive. Porque senão você sempre vai viver numa comparação e numa mentira que vai trazer uma frustração sobre você. Você vai acabar vivendo num mundo maravilhoso, né? Um mundo maravilhoso daquela pessoa, que é um mundo maravilhoso de fantasias. Então, a internet hoje é um veneno para quem não sabe usar. Uhum. Não modele nada de ninguém da internet. Modele de pessoas próximas a você, que você conheça na intimidade e você veja que os objetivos que ela alcançou na vida realmente fazem dela uma pessoa feliz. Olha, muito poderoso isso. E isso já vai entrar na próxima pergunta que eu tenho para a senhora, que é: por que que eu sou influenciada? O que leva uma pessoa a ter influência sobre a minha vida? Uhum. Seria a repetição? Seria o impacto de eu ver e seguir, querer seguir? O que que faz com que uma pessoa tenha influência sobre a minha vida? Se aquela pessoa mostra para você que é possível alcançar algo que você quer alcançar, entendeu? Autoridade, né? Autoridade. Se ela mostra para você a autoridade e que ela conseguiu alcançar aquilo que você quer alcançar. Mas também tem as palavras daquelas cinco figuras que eu sempre falo, que é papai e mamãe, tutores, professores, médicos e líderes religiosos. São pessoas que eu não preciso olhar para modelar. Eu apenas confio tanto. Eu aprendi a confiar Na que autoridade na que eles autoridade carregam. que eles carregam, né, que tudo que eles falam
torna-se uma verdade absoluta na minha vida, Uhum. né? Uhum. Então, eu hoje, com inteligência emocional, respaldada pela espiritual, o meu primeiro, vou colocar mentor, né? O meu primeiro influenciador é o Senhor. É o Perfeito. meu líder religioso, mas é Deus, porque me relaciono com Deus. E o meu líder também se relaciona, e aquilo que ele me fala, e eu conhecedora da palavra de Deus, eu sei que Quem aquilo é o que ele líder da fala, senhora? meu marido, Ah. é seu pai. Então, eu sei que aquilo que ele fala condiz com o que a palavra de Deus me promete. Então, eu não sou mais uma pessoa bobinha que é levada aos quatro ventos. Eu sou uma pessoa que eu sou firmada naquilo que a palavra de Deus fala, e não é qualquer pessoa que me influencia, né? E primeiramente, não é religiosamente, espiritualmente falando. Depois, hoje meu marido, porque depois do papel de pai e mãe é passado para o marido Marido. ou para a esposa, né? Uhum. Depois, ensinadores, e depois professores e médicos. Médicos, para mim, estão bem por último. Está bem por último essa Uhum. autoridade hoje. Por quê? Porque a medicina hoje está mudando a cada 2 meses. Antes não podia tomar leite, agora pode. Antes o arroz branco não prestava. Prestava, agora não presta. Aí a gente pergunta, mas e os japoneses estariam mortos? Todos mortos, todos comem arroz branco. Entende? Então, a ciência, a medicina, ela está muito volúvel. Então, eu preciso sempre ligar a medicina e a ciência com a palavra de Deus, com a espiritualidade. Esse é o caminho que eu sigo e que eu me sinto segura e confortável. Isso é uma ótima dica para você que recebeu um diagnóstico do seu médico que não condiz com a sua fé. Primeiro, faça igual a nossa bispa. Se baseie primeiro na palavra, no Senhor. Se apegue Uhum. ao Senhor, porque Ele é a primeira autoridade da sua vida. Sim. Segundo, tenha consciência de que o seu líder religioso hoje tenha a mesma fé. Entende? Não é a mesma fé que você. Seja uma Creia, inspiração de fé para você. exatamente, seja uma inspiração de fé e creia que a palavra de Deus fala, Exato. né? Porque Deus não prometeu que eu seria doente. A doença vem pela desobediência. E a desobediência, muitas vezes, ela vem na ignorância, e Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, quando eu faço alguma coisa errada, eu errei, depois eu descubro que eu errei, eu não fico cheia de culpa, porque eu tenho já a palavra de Deus dentro de mim que me fala, Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância, Vera. Então, peça perdão e não seja mais ignorante nesse assunto, né? Perfeito. Mas o que muita gente ensina religiosamente falando agora, que é um assunto muito polêmico, é que se você fez errado, então você vai ser punido. Mas a pessoa fez da ignorância. E eu creio, na verdade, que esse ensinamento vai muito de líderes que ainda não resolveram traumas da sua infância, porque a forma que eles foram tratados e corrigidos pelos pais dele, hoje eles remetem muito à forma como Deus trata eles. E por causa Uhum. dessas dores emocionais que eles não foram curados, não buscaram por ajuda para trazerem um ressignificar, né, que a senhora ensina tanto para nós, a importância, eles não sabem a real, a verdade de como Deus os ama e qual é a maneira que o Senhor corrige eles. Eles não provam da graça. Eles não E provam. foi o que a gente falou num programa passado. Se você vê a correção de Deus como algo penoso, algo que machuca, significa que você ainda não tem maturidade Uhum. para conhecer a Deus. Significa que você não tem maturidade para com Ele e Primeiro você. que você não vai punir um bebezinho, vai? Não. Você não vai punir um bebezinho. Então, uma pessoa que é nova na fé, uma pessoa que está ainda caminhando, tomando leitinho bem ralo, que ela é uma criança. Deus não pune bebezinhos. Deus ensina. O que você faz com uma criança? Você dá o leitinho e protege. Vem cá, caminha junto comigo. Você está aqui comigo. Você protege aquela criança, né? Mas muitas vezes, e a gente tem muita vez com o meio que convive, você aprendeu que você tem que logo dar frutos, você tem que logo fazer, você tem que logo acontecer. E às vezes a pessoa é uma bebê querendo ser uma adulta, Eu né? preciso agora falar algo polêmico. Ih, Preciso agora fazer Meu uma Deus. pergunta, tá bom?
Eu creio que muitas pessoas, muitas casas vão ser ajudadas através dessa pergunta, mas é uma pergunta que, na verdade, é uma história que eu soube antes de vir aqui no programa, e essa pessoa, eu não vou falar, obviamente, nomes, mas essa pessoa, ela até buscou, ela tá interessada em ter um atendimento com a senhora para ela realmente entender o que tá acontecendo na casa dela. Vamos lá, a gente tá falando hoje sobre ambientes, né? E como Perfeito. que o ambiente influencia. Uhum. Hoje, essa mãe, dona de casa, ela é mãe, ela tem 2 filhos e o mais velho dela hoje tem 10 anos. E ela chega em casa e ela começou a perceber que ele tá com um jeito muito afeminado, né? E isso tem preocupado ela e ela começou a me contar a história dela. E desde que a criança era um bebê, assim, de 3 anos, né? As pessoas, parentes, começavam a falar, ó, em relação ao mais novo, esse daqui é homem, agora esse daqui apontava pro mais velho, esse daqui eu já não tenho certeza. Meu Deus. Pois é, horrível, né? E aí, hoje passaram-se 7 anos, né? Esse menino tem 10 anos, ele tem que tomar conta do irmão mais novo, porque ela não passa muito tempo em casa por causa da demanda do serviço dela. E o marido também não. E, enfim. E ele assumiu esse papel, né, de guardião, de responsável, só que ela começou a perceber que ele tá com muito trejeito para uma criança. Então, às vezes, ela já chegou em casa e ela viu o armário dela mexido na maquiagem, nas roupas dela, enfim. E como se ele tivesse experimentado as roupas, Ela é tivesse. casada. Ela é casada, só que ela tem problemas sérios. Eu não creio que o marido dela seja uma inspiração de homem, de figura paterna dentro do lar. Uhum. Entende? Mas aí que tá o negócio. Aí ela chegou pra mim e falou assim: eu não sei se é por mim, porque ele tá andando muito comigo, ele tá pegando meu jeito. Eu falei: isso não tem nada a ver, não se culpe por isso. Talvez ele não tenha tido, ele não se inspire no papel hoje, na figura de homem que ele tem dentro da casa dele. Mas eu falei pra ela: busque saber, porque se ele não recebeu a identidade dentro de casa, ele vai buscar a identidade fora de casa. E hoje, o mundo que nós estamos vivendo, vocês já sabem como é que está. Então, ela até falou, pensei em levar uma psicóloga, mas hoje em dia não é mais confiável. A psicóloga vai falar, olha, é isso, deixa ele ser quem ele é. Deixa ele escolher. Deixa ele escolher. Então ela falou, eu preciso da sua mãe, eu preciso falar, né, enfim. E aí eu queria que a senhora trouxesse luz, porque eu creio que não é a única mulher, mãe, hoje que está passando por isso. E muitas vezes as mães hoje, elas estão com vergonha, elas estão se sentindo culpadas, né? Por alguns comportamentos, por algumas situações dentro da casa delas. Eu tô até arrepiada. Então assim, o que a senhora pode estar falando? Qual é o conselho que a senhora pode dar para uma mãe que está passando por esse momento? Porque hoje esse filho está vivendo em vários tipos de ambiente, na escola, enfim, ela já não passa muito tempo em casa. Como é que ela pode estar lidando com essa situação? Se ele passou esse tipo, vamos colocar bullying familiar, desde os 3 anos de idade, já que é uma idade muito importante para a identidade da primeira fase da infância. E quem poderia mudar isso agora seria o pai, entendeu? Mas o pai, você me disse que não é uma figura paterna confiável. Então, de repente, um avô, um tio, né? Não sei. Porque geralmente, nesse caso, assim, principalmente sobre a sexualidade masculina, os homens, quando eles passam a ver o filho ou algum parente com esse tipo de problema de sexualidade masculina, os homens tendem a se afastar. Uhum. E é a pior coisa que existe, porque só eles poderiam, só uma figura masculina dos 7 aos 12 anos pode mudar essa identidade. E pode dar uma verdadeira identidade para ele. Entendeu? Através de ensinamentos, através da amizade, através do companheirismo, através de mostrar ser um espelho realmente, mas sem imposição. Por quê? Porque do 0 até os 6 anos é formado as verdades absolutas dentro da criança. E essa mãe tem que parar de ter medo. Tem que parar de ter medo. Por quê? Porque o medo é uma porta para o inimigo da nossa alma agir nesse sentido. Uhum. Então você precisa parar de ter medo, de ter vergonha, Sim. entende? Porque é uma coisa que hoje em dia tá muito comum esse tipo de problema dentro das famílias, até por causa dos ensinamentos externos, Sim. televisão, tudo, né? Mas a mãe e o pai têm que parar de ter medo de pensar nesse assunto, porque o medo é a porta emocional para que Sim. aconteça. Já E eu, começa por aí. e eu até falei, pode falar. Então a mãe precisa parar de ter medo e orar. Porque quando eu vou orar,
a Bíblia me ensina, Raquel, que eu tenho que orar com a certeza de que a minha oração está sendo atendida. Por Uhum. isso que eu oro com ação de graças. Então eu já oro agradecendo por Deus estar me respondendo. Então você tem que afirmar no mundo espiritual que o seu filho nasceu sim com a sexualidade dele aprovada por Deus e já pontuada pelo Senhor de quem ele é e qual é a identidade dele. E Uhum. você começa a profetizar isso no mundo espiritual, porque foram tantas palavras lançadas no mundo espiritual a respeito da sexualidade da criança, que ela não tinha discernimento quando isso foi lançado. E eu ensinei para a nossa igreja, ensinei para os nossos pastores, que no mundo espiritual não existe passado ou futuro, está tudo no presente. Então, todas essas palavras que foram lançadas a respeito da sexualidade da criança pela família, meu Deus do céu. E ela falou que hoje em dia sofre bullying, né, na escola. Até mãe de outras crianças chamam ele de gay. E o irmão caçula também, quando tá com raiva, fala, ai, seu gay, né? Enfim, Pois é. então, cada Ele já está vez. sofrendo uma rejeição de ambiente, uma rejeição de pessoas. Então, a melhor coisa, a mãe chegar e não falar, filho, você é ou você não é. Fala assim, filho, como você se sente? Eu sinto, a mãe fala, eu sinto que você é meu filho amado, querido, que Deus trouxe você a este mundo com a sua identidade masculina, porque o seu físico é a sua identidade que Deus formou. Entende? E ela começar a falar com ele. E é lógico, esses trejeitos, essas coisas, tudo isso foi desde os 0 a 6 anos. Então você não queira mudar uma coisa de 6 anos em 2 segundos. Jesus pode fazer isso. Não, não estou falando que não pode. Mas eu estou falando sobre o emocional. Uhum. Uma É um reconstrução processo. emocional. É um processo. Então a primeira coisa é a mãe não ter medo, porque quando eu tenho medo, eu não tenho certeza. Uhum. Entendeu? Então você precisa ter certeza de quem é o seu filho. Você tem que ter certeza de qual é a identidade do seu filho que Deus trouxe ao mundo. E você falar para ele, falar assim, filho, quem dá a sua identidade sou eu, é o seu pai, é o pastor, alguma figura masculina, minha querida. Tem que ter uma figura masculina que reafirme isso para ele. Que não Uhum. fuja dele. Porque geralmente as figuras masculinas fogem nesse caso. Entendi. Porque eles fogem da vergonha. Entendi. Entende? Só a mãe enfrenta a vergonha. O pai geralmente não enfrenta. A figura masculina geralmente não enfrenta. E é justamente a figura que traz a cura. Uau. Forte. Forte. Meu Deus. Uma das coisas que eu também falei Quanto tempo estamos já? pra ela, uma Ok. das. É que eu tava mandando um áudio pra ela. Por isso eu tava olhando o celular. Uma das coisas que eu falei pra ela foi que ela começou a falar. Como é que se fala? Parabenizar ele pelas atitudes e jogar. Por exemplo, hoje ele cuida do irmão mais novo. Mas cuidador, normalmente, quem cuida é mulher. Então ela vai falar: você não cuida do seu irmão, você protege a casa. Você é o Isso. protetor Você é do o seu. protetor Você é o da casa. protetor do seu irmão. Ela mudar essa linguagem é muito importante, mas o mais importante é ela sentir. É o mais importante ela sentir. Então, eu recomendo a você falar para ela parar de sentir medo. Pare de sentir medo. Tenha certeza do que Deus fez pelo seu filho. Uhum. Ele nasceu com o estereotipo masculino. É isso que Deus tem para ele. Uhum. Entende? Não é o que a sociedade dita ou o que ele dita que ele não tem idade para poder escolher ainda. Uhum. Entende? Apesar da sociedade ditar hoje que toda criança tem idade para escolher, mas, eu não vou entrar nessa polêmica, Uhum. mas o que nós vemos na Bíblia Sagrada não é isso. Então, dita a identidade que o Senhor Deus, nosso Pai, diz na Bíblia Sagrada. E você fala, e não tenha medo, Raquel, é muito importante não ter medo. E a figura masculina tem que enfrentar esse medo da vergonha, esse sentimento da vergonha, tem que enfrentar, porque é a única pessoa que tem autoridade
para dar uma identidade, é a figura masculina. Mãe, você que está passando por uma situação parecida na sua casa, seja mulher sábia. Saiba conduzir a situação entre esse filho ou filha, né? Uhum, E o seu marido, né? E se o marido não for cabeça, for cabeção? Pois é, é por isso que eu estou falando. Nós temos 5 tipos de autoridade. Uhum. Então, nós temos os pais ou tutores. Tutores geralmente são avós ou tios. Nós temos os líderes religiosos. Não vou colocar nem professores e nem médicos. Uhum. Eu esqueci a quinta. Não, tutores, né? Seria a quinta. Mas eu vou colocar pais e tutores e líderes religiosos. Então, a figura dessas 3 figuras masculinas tem autoridade para trazer a identidade. Então, se o marido for um cabeção, Vamos de buscar alguma... o vovô. Vamos Vovô. buscar o vovô, vamos buscar o titio, um que não pastor que tenha você vergonha, confie. que não tenha vergonha, Sim. ok? O pai e o tio tem que ter a certeza de que ele nasceu para ser um homem, porque o estereotipo que Deus o trouxe foi de um homem. O estereotipo que Deus a trouxe foi de uma mulher. Então não pode ter vergonha, trate ele como um homem de respeito, trate-o com respeito, não com imposição. Exatamente. E trate-a com respeito e com proteção, que é Se o que a for o caso menina da mulher. precisa. Uhum. Porque no caso da mulher, ela foi para o lado feminino, porque geralmente, infelizmente, a frustração Lado e o masculino, medo, né? ela foi para Lado outro lado masculino. feminino, Ah, tá. buscando a proteção, porque infelizmente ela teve tanta frustração e tem medo do lado masculino que ela prefere não passar por Entendi. isso. Eu não sei se eu posso dividir isso, mas eu lembrei de uma vez que eu passei isso com um jovem, eu passei isso para a senhora, uma jovem, e conversando com essa jovem, a gente trouxe para a direção da senhora a memória de quem ela era em Deus, qual que era a identidade dela em Cristo. E por que Deus, e trouxe também o sentido de como é ser bom, como é bom seguir a identidade que Deus tem para mim. Uau, que Porque forte. uma vez a pessoa pode até ver, aí, como você falou, o caso, o pai não é tão assim. Então, o que a Bi trouxe pra Coitado, gente? porque todos dão o que tem. O pai também não deve ter recebido. E, gente, o que tem de pais que estão sofrendo, Raquel, que estão sofrendo, Bia, porque eles não se contextualizaram na nossa geração atual. Isso é Né? verdade. Então, quando eu falei para você trazer para ela a identidade dela em Cristo, foi fácil, por quê? Porque os pais são cristãos e ela tem berço cristão. E a Bíblia, ela não mente, ela fala, ensina o teu filho o caminho que deve andar, e ainda que seja moço ou velho, ele se lembrará. Então, Perfeito. aquilo está dentro dela já, espiritualmente falando, essa raiz em Deus. Mas e aqueles que não têm essa raiz? E aqueles que não vieram de um berço, de um ensinamento evangélico, de um ensinamento da Bíblia, do Evangelho da Bíblia Sagrada? Eu acredito que seja o que a senhora falou. Tem que buscar alguém de autoridade e que demonstre o seu papel com força. Tipo, é um Isso. homem, mas ele é um homem forte, é um homem que realmente demonstra Sucesso, né? autoridade. Não com imposição, mas com honra. Sim. Exatamente. O homem é não com imposição de autoritarismo, mas com honra. Porque o homem ele busca a honra, a mulher busca a proteção e a provisão. O homem busca a honra e o prestígio, a mulher a proteção e a provisão. Grave bem isso, porque isso é uma chave de relacionamento. Perfeito. E você, mãe, pai, por favor, se contextualize para que você tenha ferramentas para apagar a influência dos ambientes que o seu filho hoje frequenta, na escola, na casa de amigos, enfim, porque hoje o mundo, infelizmente, ele está perdido, mas a igreja do Senhor, ela tem poder, ela tem autoridade. E quando nós, como igrejas, você que é mãe, pai, você já tem autoridade sobre o seu filho. E você ainda, sendo mulher sábia, você sendo cabeça do seu lar, você orando da forma certa, você determinando aquilo, não tem como influência nenhuma ser mais forte do que a sua influência e a sua oração sobre o seu filho. É E aí a verdade. gente já vai entrar na última pergunta. Tem mais que uma. Tem mais uma, é a última, que é, Aham. digamos que igual essa moça, ela é uma dona de casa.
ela não tem como mudar de ambiente. Ou a pessoa que trabalha não tem como sair do trabalho. Como que eu faço quando é essa questão de que eu não posso mudar o Boa ambiente? pergunta, Bia, boa pergunta. Muitas Vai pessoas, bem. primeira coisa é sonhar. O problema não é mudar de ambiente ou poder mudar, o problema é que a pessoa não sonha. Quantas pessoas que a gente aborda muitas vezes e que a primeira pergunta a gente pergunta: o que você sonha para a sua vida? O que você espera fazer se você tiver condições de fazer com 30 mil reais na sua mão? A pessoa não sabe. Ela fala: eu vou só pagar as dívidas do mês e vou guardar e vou ficar na mesma vidinha. Ela não sabe, ela não Uhum. sonha. Ela não sonha. Então, a primeira coisa, Bia, se a dona de casa sonha, já é um grande passo. Já é um grande passo, porque quando eu sonho, eu acabo atraindo para junto de mim as possibilidades para esse sonho se realizar. Entende? Então, agora, quando eu olho para a minha possibilidade, que é ser dona de casa, cuidar de criança, ter que ficar presa dentro de casa, ter que fazer todo dia a mesma coisa, eu não estou vendo possibilidades, eu não estou sonhando. Então, a primeira coisa é o sonho, porque tudo se realiza primeiro, Bia, no plano espiritual, que tem também a ver com o plano emocional. Então, quando Perfeito. eu sonho, eu estou me sentindo merecedora. E também tem aquele tipo de pessoa que sonha e, pelo contrário, ele só fala assim: eu só vou ser feliz quando eu alcançar determinado objetivo, realizar determinado sonho. Que aí você vai modelando, você está, na verdade, modelando pessoas erradas, né? Porque Exato. você não está ali realmente sabendo que realmente vai te trazer felicidade e você pode curtir o processo. Pois é. Você pode curtir o Quantas processo. pessoas hoje modelam essas pessoas da internet pelo sucesso de ter dinheiro Uhum, e de conviver com pessoas famosas? uhum. Mas elas não sabem o processo que essas pessoas vivem, É verdade. entendeu? Então, você que sonha, existe também um time, existe um tempo para todas as coisas. A Bíblia nos diz: existe um tempo determinado para tudo. Então, nós precisamos sonhar, sim, e nós precisamos viver a nossa vida. É uma das blindagens de mente para que nós não nos frustremos, Raquel e Bia. É nós fazermos o que temos que fazer dentro das nossas possibilidades. É nós não aguardarmos a possibilidade nem o recurso de ninguém. É com nossa possibilidade, com o nosso recurso que nós vamos fazer o excelente nosso. Isso é uma blindagem de mente, Perfeito. porque muitas pessoas estão paralisadas porque estão esperando vir um recurso alheio e possibilidades alheias que não são delas, são de outras pessoas. E elas paralisam. Respondido, Perfeito. Bia? Respondido perfeitamente. Então, você que entendeu e se ainda não entendeu, ou se acha que isso vai cessar o momento, você pode acabar esquecendo, reveja esta live. Então, aqui, o que que a gente aprendeu? Como sempre, estou anotando, anoto tudo. O que a gente aprendeu? No final, o que me marcou, que eu anotei aqui, foi que quando eu sei para onde ir, eu começo a trilhar o caminho para chegar. E isso, para mim, me marcou. Quando você sonha, Uau. você está marcando para onde você quer ir. E aí Deus vai começar a te dar o caminho para a chegar ali naquele momento. Outra coisa que a senhora falou aqui que eu acho extremamente importante, cuidado com a declaração. Eu percebi que aqui, quando eu não posso mudar de ambiente, eu começo a mudar o meu ambiente. Eu Uhum. começo a me mudar. Então, aquilo que eu declaro sobre mim é aquilo que eu declaro sobre a minha casa. Isso. Eu achei isso aqui também perfeito, incrível. Outra coisa, cuidado com o que você fala e como o que você passa para os seus filhos. Emana, né? A mudança que você quer neles começa em você. A mudança que você quer neles muitas vezes começa na sua certeza de quem eles são, porque se você não tem certeza de quem eles são, você não pode dizer para eles como eles vão chegar lá. Você não pode dizer para eles qual é o caminho a trilhar, mas para saber quem eles são, você precisa saber quem você é. Isso tudo foi o que a gente aprendeu É. hoje. Uau! Se Isso, você não tem certeza, você tem dúvida. Se você tem dúvida, você tem medo, com certeza. olha, você tem medo com você. Rimou. Né? Ok, Perfeito. estamos aqui. Vamos encerrar o nosso programa de hoje na mesa com a Bi.
Eu tendo a certeza de que muitas respostas foram trazidas de dentro de você e vieram às claras, e você vai se já começar a agir, a atuar na sua própria vida de uma maneira diferente, porque o que você faz por você está emanando para os seus, ok? Até mais, amém, crianças? Meninas, crianças, né? Até Meninas. mais, até o Mais. próximo. Até Até a o próximo próxima. Entra no programa. Instagram, hein?